Fala aí, garotadinha Planeta Bio, tudo bem? Então tá bom, professor Júlio na área para resolver hoje a prova de conhecimentos específicos da Faculdade Santa Marcelina, uma faculdade de medicina muito popular aqui na zona leste de São Paulo. Então vem comigo. Então tá bom, vamos lá de questão 11 da prova original, né, da Santa Marcelina, uma pergunta de ecologia, né? Aliás, uma pergunta muito ligada à crise climática e de como que a crise climática ela afeta os ambientes aquáticos, não é isso? Vamos ver o que diz o texto. Biólogos já registraram o branqueamento dos corais, quase total em pontos da costa dos corais, faixa litorânea protegida entre os estados de Pernambuco e Alagoas. A perda do colorido é metáfora da própria existência. Ela indica que os corais estão expelindo suas algas, eles expeliram as algas, que vivem em simbiose com eles e são sua principal fonte de energia. Pois é, sem essa associação, os organismos ficam mais suscetíveis a doenças e podem morrer em questão de semanas, não é? Então, tá bom. Vamos dar uma lembradinha no fenômeno desse branqueamento dos corais, né? Como vocês sabem, os corais eles são quinidários, não é? E eles formam uma carapaça de carbonato de cálcio, um exoesqueleto lá de carbonato de cálcio. Mas os corais, a princípio, eles são coloridos não por conta deles, mas por conta de algas, principalmente zooxantelas, que ficam aderidos aos corais, né? Por exemplo, a gente está vendo aí uma gravurinha, foi tirada lá das páginas do Planeta Bio, falando exatamente sobre o branqueamento dos corais, né? O cara pegou aqui, por exemplo, um coral, né? Deu um zoom, a gente está vendo os pólipos dos corais, deu novamente um zoom. Lá na gastroderme dos corais, existem zooxantelas fazendo simbiose, né? O que essas zooxantelas elas são? Elas são algas verdes, né? E essas algas, elas fazem fotossíntese. E claro, quando elas fazem fotossíntese, elas produzem matéria orgânica, elas produzem carboidratos para os corais. De uma forma, então, a gente pode ver que essas algas beneficiam os corais, né? Só que é uma relação de mutualismo. Os corais também beneficiam as algas. Os corais, eles fornecem sais minerais, proteção. Então, uma troca mútua, é um mutualismo, rola uma interdependência, né? O branqueamento dos corais é quando há um aumento da temperatura da água, né? E aí esse aumento da temperatura da água faz com que haja uma expulsão das algas dos corais. E eles vão ficando branco, né? Eles vão perdendo a coloração, vão ficando branco. E claro, não é só questão de ficar branco, né? A questão é que eles perdem matéria orgânica e, obviamente, perdem energia, né? Pois é, mas afinal de contas, o que a questão pede para nós aí, ó? Qual é o fator abiótico não vivo alterado nas águas está provocando a expulsão das algas associadas aos corais? É a temperatura, o aumento da temperatura, né? Esse aumento da temperatura está associado à expulsão dessas algas, né? E por que a relação ecológica entre as algas e os corais é denominada harmônica? Porque está rolando um mutualismo, uma troca de benefícios e uma interdependência. Mas sem muitas delongas, como que a gente poderia responder a essa questão? Está aí uma sugestão. O fator abiótico é a temperatura, a relação entre algas e os corais é mutualismo, e há uma troca de benefícios entre as espécies diferentes, uma relação harmônica, com alto grau de interdependência. As algas fazem fotossíntese e fornecem alimento aos corais, que, em troca, fornecem abrigo e nutrientes minerais às algas. Certo ou não, turminha? Aí vem a letra B, né? Qual o principal composto químico que forma o esqueleto dos corais? Ah, é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é o principal componente químico que forma aquela estrutura que protege os corais, né? De certa forma, é um exoesqueleto lá dos corais. Explique como a associação entre as algas e os corais mantém esses animais vivos. É aquilo que a gente falou, inclusive, no item A da resposta, né? Essas algas fazem fotossíntese, produzem alimento, e esses alimentos dão um aporte energético para esses corais que os mantém vivos, né? Então, como é que a gente poderia responder integralmente essa questão? Ó? O principal componente químico que forma o exoesqueleto dos corais é o carbonato de cálcio, né?
E as algas fornecem alimentos, carboidratos, provenientes da atividade fotossintética aos corais, mantendo-os vivos. Opa, agora vamos lá de questão 12. Opa, figurinha legal aqui, hein? O que é isso daqui? Parece que são células do tecido epitelial com uma série de diferenciações de membrana. Como, por exemplo, essa X aqui, isso aqui é microvilosidade, não é isso, gente? Elas aumentam a superfície de absorção, superfície de contato com algo, né? Eu gosto muito de ver figura antes de ler o enunciado, né? Você tem vendo aqui, por exemplo, um outro cara muito importante, né? Os desmossomos, né? O desmossomo ele é uma estrutura feita de proteína. Essas proteínas elas entrelaçam uma célula na outra, aumentando a coesão, né? É como se fosse, por exemplo, uma célula grampeada na outra, né? Ou costurada na outra. Mas vamos ver o que o cara está pedindo aí, ó. Letra A. Cite o nome da especialização da membrana indicada pela letra X. Microvilosidades. Que função essa especialização exerce em células do epitélio intestinal humano? Bom, como a gente sabe, né? O intestino delgado, por dentro, a sua mucosa intestinal, ela apresenta vilosidades intestinais, né? Por sua vez, as vilosidades intestinais apresentam células que apresentam as microvilosidades, essa X aí, né? E essas microvilosidades, elas aumentam a capacidade do intestino em absorver nutrientes provenientes da digestão, né? Mas como é que a gente pode responder sem muitas delongas o item A, né? As especializações indicadas pela letra X são as microvilosidades, que aumentam a superfície de absorção de alimentos pelo epitélio intestinal. Belezinha? Bom, mas aí na letra B está falando de outro tipo de diferenciação da membrana, ó, a qual grupo de moléculas orgânicas pertencem às moléculas que compõem os filamentos presentes nos desmossomos e nos hemidesmossomos, está aqui embaixo, né? E qual é a função dos desmossomos? Bom, basicamente, os desmossomos eles apresentam filamentos proteicos, ou seja, o grupo de molécula orgânica presente é proteína, não é? E qual que é a função dos desmossomos? Aumentar a adesão, a aderência entre uma célula e outra. Tá bom, então sem muitas delongas, que tal essa resposta como sugestão para o item B, né? Os filamentos dos desmossomos e hemidesmossomos são constituídos por proteínas. E os desmossomos aumentam a adesão entre as células que constituem o tecido epitelial. Certo, turminha? Então, belezinha. Agora a questão 13, uma questão de botânica, né? A botânica sempre aparece nas provas da VUNESP, né? Santa Marcelina também, ali é uma das universidades atendidas por essa empresa, né? FAMEMA, Santa Marcelina, Santa Casa, FAMERP, vestibular da própria Unifesp, não é? Mas vamos lá então, ó, questão 13. Questão de botânica clássica, né? Estou vendo aqui primeiro o gráfico, a intensidade do processo metabólico. Qual processo metabólico? Respiração e fotossíntese. Tem duas plantas na jogada, né? Ó, planta X e planta W, não é? Aí eu aumento a intensidade luminosa, aumenta o quê? A taxa de fotossíntese tanto para a planta W como também para a planta X. Mas a respiração não depende de luz. A respiração permanece constante, tanto para a planta X como para a planta W, né? E é sobre isso, né? Basicamente é bem famoso, né? Bem tradicional esse tipo de pergunta quando o assunto é botânica, fisiologia vegetal, né? Um dos assuntos explorados lá na Biodiversidade 2 do Planeta Bio, né? O gráfico mostra as taxas fotossintéticas e a taxa de respiração de duas espécies de plantas X e W em função da intensidade luminosa. Em qual valor da intensidade luminosa? Um desses valores aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem que escolher um deles, ó, aí, ó. Em qual valor da intensidade luminosa a planta W atinge seu ponto de compensação fótica? Alguns falam ponto de compensação fótico. Você lembra o que é ponto de compensação fótico? É a intensidade luminosa em que
a taxa de fotossíntese e a taxa de respiração se igualam. Mas aí é a planta W, né? E aonde que fotossíntese e respiração se igualam na planta W? Bom, se a gente olhar bem, planta W é essa verdinha, não é? Olha aqui, ó, fotossíntese está em verde. Respiração está nessa cor meio alaranjada, castanho. Aqui, né, ó, se a gente olhar aqui, por exemplo, né, nessa taxa, onde está aqui, por exemplo, 1, né, a taxa de fotossíntese e a taxa de respiração, elas se igualam, né, na planta W, não é? Ou seja, o que nós estamos falando é disso daqui, ó. Certinho? Na intensidade luminosa 1, a taxa de fotossíntese e a taxa de respiração se igualam na planta que ele marcou aí, que é a planta W, não é? Então, tá bom. E por que essa taxa de respiração permanece constante em relação à variação da intensidade luminosa entre as duas plantas? É porque a respiração não depende de luz, né? O processo metabólico respiração, ele vai acontecer tanto na presença como na ausência de luz. Então, basicamente, a taxa de respiração da planta é constante dia e noite, né? Então, sem muitas delongas, como é que a gente pode responder o item A, ó? Então, é na intensidade luminosa 1, e o processo da respiração das plantas não depende da intensidade luminosa, ela é constante, né? Apresentando a mesma intensidade de processo na ausência ou presença de luz. Certinho? E na letra B? Vamos ver a letra B, né? Então aqui na letra B, ó, quando expostas à intensidade luminosa valor 4, aqui, ó, vamos ver o valor 4, vamos projetar essa linha lá para cima, né? Ele falou em 4, se eu projetar lá para cima, né? Então a planta X, ela está, por exemplo, desempenhando lá uma alta taxa fotossintética para aquela espécie, e a planta W, essa verdinha aqui também, né? Ó. Sim? Então tá bom. As duas plantas acumulam biomassa. Porque quando elas são expostas à intensidade luminosa 4, por que as duas plantas acumulam biomassa? Olha, você pode ver, por exemplo, que na intensidade luminosa 4, se a gente analisar aqui a planta X, ó, a taxa de fotossíntese, ela está muito maior do que a taxa de respiração. A fotossíntese está maior que a respiração. E para a planta W também, olha aqui, ó, né? A fotossíntese para a planta W está maior do que a respiração também. Como a gente sabe, fotossíntese produz biomassa, produz matéria orgânica, a respiração consome. Como elas estão acima, né? Como a taxa de fotossíntese está superior à taxa de respiração, porque a intensidade luminosa, nesse caso, a intensidade 4, é maior do que o ponto de compensação fótico, tanto para a planta X como para a planta W, então elas produzem muito mais biomassa do que consomem. Ou seja, acaba sobrando biomassa, né? Acaba sobrando matéria orgânica. E aí elas acumulam essa biomassa, né? Elas meio que armazenam, por exemplo, essa biomassa na forma de compostos orgânicos, não é? E ainda continua a letra B, ó. Por que a partir de determinado valor da intensidade luminosa, as taxas de fotossíntese ou as taxas fotossintéticas permanecem constantes nas duas espécies de planta? É verdade também, né? Vamos dar uma olhadinha, ó. Se a gente pegar lá, por exemplo, a planta W, né, que é essa verdinha, a partir desse PSL, você pode ver que a partir daí a fotossíntese permanece constante. Você lembra o que é PSL? Isso mesmo, é o ponto de saturação luminosa da planta W. Ou seja, mesmo que você coloque mais luz aí, né, certo? Ela já atingiu o seu limite. A partir do PSL, mesmo que a gente aumente a intensidade luminosa, a fotossíntese permanece constante. Cada planta tem o seu PSL, né? Cada planta tem o seu ponto de saturação luminosa. Na planta W é onde está aquela flechinha verde, né? E se você pegar a planta X, por exemplo, é onde está aquela flechinha azul. Lá na flechinha azul, um pouquinho mais lá para cima, é o ponto de saturação luminosa para a planta X. Se eu aumentar a fotossíntese,
para a planta X, a partir, por exemplo, aí dessa intensidade luminosa, a partir do PSL, né, ainda assim vai permanecer constante. Em outras palavras, né, a partir do ponto de saturação luminosa, quando elas atingem o ponto de saturação luminosa, a partir desse ponto, a taxa de fotossíntese permanece constante, mesmo se a gente aumenta a intensidade luminosa. Ou seja, vamos responder integralmente aí, ó, né? Portanto, na intensidade luminosa 4, para as duas plantas, a taxa de fotossíntese é maior que a taxa de respiração. Ou seja, a produção de biomassa é maior que o consumo, o que permite às plantas formar suas reservas de biomassa, matéria orgânica, né? E ainda continuando, né, a resposta, ó, a partir de determinado valor de intensidade luminosa, as taxas de fotossíntese permanecem constantes porque as plantas atingiram seu ponto de saturação luminosa. Certo, turminha? Então tá bom, vamos lá de questão 14. Diz o texto: cresce a cada ano o número de operadoras de embarcações que oferecem serviços de observação dos cetáceos. Opa, você sabe o que são cetáceos? São mamíferos aquáticos, né? Cetáceos é um grupo, é uma ordem, né, da classe dos mamíferos. Engloba baleias, golfinhos, orcas, cachalotes, botos e etc, né? A curiosidade dos visitantes frequentemente os leva a se aproximar demais das baleias, o que não é legal isso daí, né? Nem para a baleia, nem para o ser humano. E o texto aponta para isso, ó. Ignorando as normas e controle. Durante a respiração, as baleias, né? Elas liberam um jato de ar lá pelo espiráculo, com gotículas carregadas de patógenos, né? Vírus, bactérias que podem causar zoonoses que afetam humanos, né? Além disso, uma caudada inesperada pode até virar um barco pequeno, né? Uma rabada lá, né? Aquela última nadadeira da baleia, que é uma cauda dela, às vezes lá tem um acidente que pode, por exemplo, fazer um barco pequeno virar, né? Quando se aproxima demais. Mas tá bom, né? Letra A. Além da baleia, cite um outro cetáceo que pode ser observado nos bares do Brasil. Ah, os golfinhos, né, gente? Os golfinhos, por exemplo, também pertencem a esse grupo, né? E ainda continua, o que são zoonoses? Bom, zoonoses é um grupo de doenças que são transmitidas por animais, como por exemplo a baleia e outros animais aí também, né? Então, sem muitas delongas, como é que a gente pode responder o item A? Ó? O outro cetáceo encontrado no litoral brasileiro é o golfinho. E zoonoses são doenças transmitidas por animais, não é? O nome já diz zoo, ok? Beleza. Aí vem o item B, que movimento realizado pelo músculo diafragma, né? Geralmente esse músculo é encontrado apenas em mamíferos, como por exemplo nós, os seres humanos, né? Nós também temos o diafragma, que é o músculo da respiração. E aí ele está perguntando que movimento realizado pelo músculo diafragma da baleia permite a liberação de um jato de ar. E por que que a cauda das baleias, aí ele está misturando fisiologia com evolução, né? E por que que a cauda das baleias é a cauda dos condrictes? Condricte é peixe cartilaginoso, né? Tipo tubarão. São considerados órgãos análogos e não homólogos, né? Então tá bom. Se a gente olhar lá a página do Planeta Bio, na parte de coordenados 2, né? Tem lá um tópico que a gente fala sobre a respiração dos mamíferos. E claro, todos os mamíferos têm respiração 100% pulmonar. E claro, o principal músculo do movimento respiratório é o diafragma, né? Dando uma lembradinha, né? Assim como todos os mamíferos, as baleias respiram fora da água, elas precisam de ar. E aí elas inspiram e expiram, né? Na inspiração, assim como todos os mamíferos, existe a contração do diafragma. Essa contração do diafragma na inspiração aumenta o volume da caixa torácica, diminui a pressão interna dos pulmões, a pressão externa fica maior e o ar acaba entrando, inspiração. Mas quando a gente solta o ar, expiração, né, acontece tudo ao contrário. A gente relaxa o diafragma, tem uma diminuição da caixa torácica, essa diminuição da caixa torácica acaba aumentando a pressão interna dos pulmões, né?
e faz com que o ar saia, abandone os pulmões para o lado de fora. Na baleia, também a mesma coisa. Aquele ar expirado, aquele jato de água, né, que ela solta, nada mais é do que o ar expirado, né? E nesse caso, o que vai acontecer? Exatamente, vai acontecer o relaxamento do diafragma, não é? Então, tá bom. Bom, e ainda continuando aí a pergunta, porque ele pergunta, né, misturou a parte de fisiologia com a parte de evolução. Por que que a cauda aqui das baleias, né, e a cauda dos condrictes, eles são considerados órgãos análogos? Vamos dar uma lembradinha. Olha a cauda da baleia aqui e olha a cauda do condricte, um tubarão, né? Bom, essa nadadeira heterocerca do tubarão e essa cauda da baleia, elas são muito parecidas, né? Trata-se de uma convergência adaptativa, uma evolução convergente, uma adaptação, por exemplo, ao modo de vida deles. Por exemplo, né? A cauda da baleia, a cauda do tubarão, é importante para o movimento dentro da água, né? Propulsão, por exemplo, do animal dentro da água, para ele nadar. Mas eles são análogos. Significa o quê? Significa que eles têm origens embrionárias diferentes. Os tecidos que dão origem à cauda da baleia e os tecidos que dão origem à cauda do tubarão não são exatamente os mesmos tecidos, né? Nem apresentam, por exemplo, a mesma estrutura óssea, né? Mesmo porque o tubarão, por exemplo, ele não tem nem osso, né? Ele tem um esqueleto cartilaginoso, não é isso? Tá? E como são órgãos análogos que não têm a mesma origem embrionária, significa também que a gente não pode usar, né, a aparência dessas caudas como algo do tipo, então significa que a baleia e o tubarão tiveram um ancestral comum direto, né? Não necessariamente, né? A analogia nem sempre reflete, por exemplo, as questões filogenéticas, né? Então, como é que a gente pode responder ao item B? Tá aí uma sugestão nossa aqui para o item B, ó. O movimento realizado pelo diafragma, no caso lá da respiração da baleia, né? E permite liberação de um jato de ar, a expiração, que é o de relaxamento. Portanto, o movimento realizado pelo diafragma que lhe permite a liberação de um jato de ar é o relaxamento. E nesse caso, o diafragma comprime a caixa torácica, diminui seu volume, aumenta a pressão interna dos pulmões, o que resulta na liberação do ar. Respondendo agora à segunda parte aí do item B, a cauda da baleia e os condrictes e a cauda dos condrictes são análogas, porque não compartilham a mesma origem embrionária e, portanto, não foram originadas a partir de um ancestral comum. Belezinha? Opa, então tá bom, mais uma questão de botânica, questão 13, agora sobre musgos. Olha só, né? Leia um trecho do romance A Fábrica, de Hiroko Oyamada. Veja isto. É chamado musgo luminoso cinza. Ele tem um pequeno entumecimento na ponta. Um botão. Será? A irmã mais velha levantou rapidamente a voz, cheia de autoconfiança, mas como musgos não têm flores, é lógico que não são dotados de botões. Nem flores, nem botões, nem frutos. Como disse há pouco, ao contrário das plantas silvestres, os musgos não enfloram, não polinizam e não frutificam. Sim, os musgos, eles não são produtoras de flores e frutos, né? Os musgos são plantas muito simples, né? Eles pertencem ao grupo das briófitas, né? Flor e fruto é apenas angiosperma. Então o que é aquele botãozinho lá que ele está falando? Aquele botãozinho é o esporangia, a cápsula, né? Quando o musgo está na fase de esporófito, que é uma fase transitória, né? Porque a fase principal do ciclo de vida de uma briófita é a fase gametofítica, né? A fase esporofítica ela é reduzida. Mas essa fase esporofítica, né, o musgo, ele apresenta lá, por exemplo, no esporófito, uma pontinha. Parece um botão mesmo, né? Mas na verdade é um esporângio produtor de esporos, né? Mas não tem nada a ver com botão de fruto, nada a ver com botão de flor. Isso é angiosperma, né? E olha o que diz aí o item A. Por que que os musgos são classificados como plantas avasculares? Tranquilo, né? Não apresentam vasos condutores de seiva, nem xilema, nem floema. Cite o grupo a que pertencem as plantas que frutificam. Só pode ser angiosperma, né? Então, sem muitas delongas, respondendo integralmente o item A, ó, os musgos são briófitas, plantas avasculares,
desprovidas de vasos condutores de seiva, xilema e floema. E as angiospermas fazem parte do grupo de plantas que frutificam. Beleza? Aí vem o item B. Os botões citados no excerto referem-se a cápsulas produzidas pelos musgos durante a fase transitória, o esporófito, do ciclo de vida dessa planta. Qual é a função das cápsulas dos musgos? O que é necessário para que ocorra a formação dessa fase temporária no ciclo de vida dos musgos? Vamos recorrer à página lá do Planeta Bio, por exemplo, a parte de plantas, né? Em Biodiversidade 2, tem lá um capítulo mostrando o ciclo de vida das briófitas, né? Então, você tem aqui, por exemplo, ó, o esporófito, que é a fase transitória, né? É uma fase temporária. Aqui está o famoso botãozinho, a cápsula, né? O esporófito crescendo sobre o gametófito feminino. Para que serve essa cápsula? Aqui dentro, as células mães, elas realizam meiose, e como a gente sabe, os vegetais, eles fazem meiose espórica. Em outras palavras, é aqui na cápsula, é aqui no esporângio, que é produzido o esporo, não é? Esses esporos são haploides, eles germinam, dão origem aos gametófitos. Os gametófitos, né? A fase gametofítica ela é mais duradoura, né? Nas briófitas, é a principal fase das briófitas. Você tem o gametófito feminino, que produz gameta feminino, a oosfera. Você tem os gametófitos masculinos, que produzem o gameta masculino, os anterozoides, né? O gameta masculino anterozoide necessita de água. Então, quando chove, tem borrifos d'água, por exemplo, né? Os anterozoides, por exemplo, eles entram lá no arquegônio, que é o local do gametófito feminino, onde se localiza o gameta feminino, a oosfera, rola a fecundação, né? Após a fecundação, forma-se o zigoto dá origem ao embrião, né? E o embrião começa a se desenvolver no arquegônio, que fica na pontinha do gametófito feminino, né? E aí, portanto, a partir do embrião, vai crescer lá o esporófito diploide. Basicamente, esse daí é o ciclo de vida de uma briófita, né? Como, por exemplo, um musgo, né? Mas retomando a questão em si, né? Que ele está perguntando. Os botões citados no excerto referem-se às cápsulas produzidas pelos fungos durante a fase transitória do ciclo de vida dessa planta. Qual que é a função das cápsulas? Olá, uma sugestão de resposta, né? Como nós comentamos, está aqui, ó. As cápsulas, né? Elas contêm esporângios que produzem esporos por meiose, não é? Agora, respondendo, por exemplo, a outra parte, né, dessa questão. O que é necessário para que ocorra a formação da fase temporária? Ou seja, o que é necessário para que ocorra a formação de esporófito no ciclo de vida dos musgos? Fecundação. Olha só, para que ocorra a fase temporária ou transitória, o esporófito, é necessária a fecundação, isto é, o gameta masculino, anterozoides haploides, produzido pelo gametófito masculino, fecunda o gameta feminino, oosferas haploides, originando um zigoto diploide que se diferencia no esporófito transitório. Belezinha, gente? Puxa, e será que num vestibular que é voltado para a galera que quer fazer medicina, não vai cair uma pergunta sobre fisiologia humana? Vai sim, olha só, né? O leite materno é o melhor alimento que um bebê pode ter. É fácil de gestão e promove melhor crescimento e desenvolvimento, além de proteger contra as doenças. Mesmo em ambientes quentes e secos, o leite materno supre as necessidades de líquido de um bebê. Água e outras bebidas não são necessárias até o 6º mês de vida. Dar ao bebê outro alimento que não o leite materno aumenta o risco de diarreia ou outra doença, né? Então, você está vendo aí um texto da Unicef atentando as pessoas, né? Chamando a atenção das pessoas para a necessidade da amamentação, não é? Bom, letra A, cite o principal disacarídeo. Você lembra o que é um disacarídeo? Exatamente, é um glicídio, é um carboidrato formado pela união de 2 monossacarídeos. E cite o principal disacarídeo presente no leite materno. Se você pensou em lactose, pensou certo. A lactose é a união de uma glicose
com uma galactose, né? A união de uma glicose com uma galactose forma o disacarídeo lactose, muito presente no leite materno. E qual mineral presente no leite materno é importante, é essencial para a formação óssea do bebê? Ah, você deve ter pensado em cálcio, né? Sim, então sem muitas delongas, respondendo aí o item A, né? Olha só, a lactose é o principal disacarídeo encontrado no leite materno e o cálcio presente no leite é essencial para a formação óssea do bebê. O item B, que hormônio da adenipófise estimula a produção do leite materno, estimula a lactação, né? E por que que o consumo de leite materno pelo bebê é considerado um tipo de imunização passiva? Como se fosse uma espécie de soro contendo anticorpos, né? Tá, então sem muitas delongas, vamos recorrer lá a uma página do Planeta Bio, a página do Planeta Bio, de fisiologia, parte de coordenação, e a parte da coordenação, uma parte que fala sobre o sistema endócrino e sobre a hipófise. Aí você está vendo aqui a hipófise, ela é dividida em adenopófise e neurohipófise, né? A adenopófise, ela produz vários hormônios, né? A prolactina, o GH, o ACTH, o TSH, o FSH, o LH. Já a neurohipófise, ela armazena e secreta hormônios produzidos pelo hipotálamo, né? Como a ocitocina e o ADH. Mas se a gente pegar lá, né, como diz o próprio enunciado, qual que é o hormônio da adenipófise relacionado com a produção de leite? É a prolactina, essa daqui, ó, né? A prolactina é o hormônio que induz a lactação. Ele ativa as glândulas mamárias após o parto, né? E as glândulas mamárias passam a secretar o leite, né? A ocitocina lá liberada pela neurohipófise, que é produzida pelo hipotálamo, ela ajuda a ejetar o leite, mas a produção do leite em si, ela decorre da influência da prolactina, né? Da adenipófise, né? Então, tá bom, né? E aí, por exemplo, também, né? Falando um pouquinho aí do resto, né? Da outra parte aí do item B, porque o consumo do leite materno pelo bebê é considerado um tipo de imunização passiva, porque ele contém anticorpos. Na verdade, o que ele contém mesmo, quem contém os anticorpos é o primeiro líquido, né, que o neném puxa, que é um líquido transparente chamado colostro, né? Esse colostro ele é rico em anticorpos. Claro, no leite também tem anticorpos. Bom, por que que é passiva? Porque são anticorpos da mamãe. A mamãe está passando os seus anticorpos para o bebê, não são anticorpos made in bebê, não foram fabricados pelo sistema imunológico do bebê, né? Então, ele apenas passivamente recebe esses anticorpos e não são anticorpos produzidos pelo seu próprio sistema imunológico. Por isso que a gente fala que é uma imunização passiva, né? Inclusive, eles nem vão formar, por exemplo, assim, uma memória imunológica, né? Nada disso. Então, como é que eu posso responder aí sem muitas delongas o item B, ó? Primeira parte do hormônio da adenipófise. Trata-se da prolactina. Agora, respondendo a segunda parte. O leite, especialmente o colostro, contém anticorpos prontos produzidos pela mãe. Trata-se de uma imunização passiva, porque o bebê recebe os anticorpos prontos da mãe de forma passiva. Portanto, não são anticorpos produzidos pelo sistema imunológico do bebê, certo? E como de praxe, uma questão de genética na banca da VUNESP, né? Questão 17, né? Veja só, em uma espécie de beija-flor, a cor da plumagem das penas é determinada pelos alelos Azinho, Tzinho, Azinho, Zezinho, Azinho, Vzinho, que expressam as cores turquesa, azul e verde, respectivamente. Não necessariamente, né, está mostrando aí uma ordem de dominância. Só está falando, por exemplo, que se ele tiver o ATzinho, teoricamente, cor turquesa, vai se expressar em cor turquesa. O AZzinho, em cor azul. E o AVzinho, em verde, respectivamente. A tabela mostra 7 cruzamentos entre aves e a proporção fenotípica na descendência obtida. Beleza, aí cruzou turquesa com turquesa, 100% turquesa. E aí vai, fez um monte de cruzamento aqui, né? Aí ele vem aqui, né? E pergunta, qual é a relação de dominância entre os alelos que determinam as cores da plumagem? Você tem 3 alelos aí. Quem é o cara mais dominante, quem que é o segundo mais dominante e quem é o cara que não apita nada, né?
Ou seja, ele não é dominante sobre ninguém. Ele quer saber essa ordem de dominância, né? E ainda no item A, ele quer saber o genótipo do beija-flor com plumagem turquesa, não é? Pergunta interessante. Essa pergunta é de uma matéria de genética que a gente chama de alelos múltiplos, né? Então, tá bom. Mas dá para descobrir? Dá pela tabela, dá para descobrir quem é o cara que apita mais, quem que é o alelo aí que é mais dominante em relação aos outros, né? Então você veja, ó, ele pegou aqui turquesa com turquesa, cruzamento número 1, e deu 100% turquesa. Azul com azul. Deu 75% de azul, 25% de verde. Isso aí já é uma dica mostrando que parece que a cor azul, ela prevalece sobre o verde. Ou seja, o azezinho, ele tem uma dominância maior do que o avezinho. Ah, bom, aí ele botou verde com verde. Nasceu 75% de verde, 25% de turquesa, que já matou, né? Ó, daí já dá para entender que o azul é dominante, né? O azezinho, que é o alelo do azul, ele é dominante, ele tem uma ordem de dominância sobre o avezinho que dá verde, e por sua vez, o avezinho, ele é dominante sobre o atezinho, não é? E tem outras informações aqui da tabela que permite chegar a essa conclusão, né? Ou seja, a conclusão que eu estou falando para vocês é essa daqui, ó. Essa é a ordem de dominância, né? O azezinho, que se expressa na cor azul, tem uma ordem de dominância, ele é mais dominante que o avezinho, que se expressa na cor verde, e os dois em relação ao atezinho, que dá a turquesa, né? Então, tá bom. Aí ele está perguntando, tudo bem, mas cite o genótipo do beija-flor com cor turquesa. Pois é, só vai nascer cor turquesa, o turquesa aí não apita nada, ele é totalmente recessivo, né? Então, se tiver, por exemplo, o avezinho ou o azezinho por perto, não rola essa cor. Ou seja, o bichinho só vai nascer com a plumagem turquesa se ele tiver, né, o alelo atezinho em homozigose. Ele tem que ser atezinho, atezinho, né? Bom, então, sem muitas delongas, a gente poderia responder dessa maneira. Ó, a relação de dominância é azezinho maior que avezinho, maior que atezinho. O genótipo do beija-flor de plumagem turquesa é atezinho, atezinho. Certo? Agora o item B. Qual é o número de locos gênicos, qual o número de locos gênicos está envolvido nessa herança genética? Um só. É o caso de alelos múltiplos, né? Vamos ver lá, até em termos conceituais, né? Como é que funcionam os alelos múltiplos aqui. Então, você imagina o seguinte, ó, tá? Vou colocar aqui em cima. Você imagina que eu tenho aqui, por exemplo, um par de cromossomos homólogos. Aqui, ó, tem um cromossomo homólogo aqui, tá o parceiro dele. Esse não é gene, são cromossomos. Bom, os alelos, eles vão ocupar o quê? Eles vão ocupar um locus nesses cromossomos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um locus e o locus é o mesmo aqui, ó. Você tem aí um par de alelos ocupando esse locus, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui um exemplo, né? Ó, eu posso ter aqui, por exemplo, vou apagar aqui que não saiu bonitinho. Deixa eu fazer aqui mais bonitinho, né? Estou com o mouse aqui meio zoado, certo? Mas, por exemplo, vamos pegar aqui o turquesa, por exemplo, aqui, ó. Tá? Como é que seria o genótipo turquesa? Ele teria, por exemplo, aqui um atezinho, alelo atezinho, outro alelo atezinho aqui, certo? Você está vendo aqui um par de alelos atezinho, ocupando um único locus, né? Nesse par de cromossomos homólogos, que está marcado, por exemplo, na coloração azul, não é? Mas olha só, né? Só para a gente responder também a segunda parte do item B. O que diz aqui a segunda parte do item B? Ó? Qual a probabilidade de nascer um beija-flor fêmea com plumagem verde a partir do cruzamento entre dois descendentes verdes gerados a partir do cruzamento 5? Se eu pegar os dois verdes daqui, ó, deu 100% de verde, né? A partir desse cruzamento, qual que é a probabilidade, né, nesse cruzamento, de nascer uma beija-flor fêmea
com plumagem verde. Pois é, mas só por curiosidade, eu vou fazer aqui um esqueminha de todos os cruzamentos, desde lá do primeiro cruzamento, né? Então, por exemplo, o cruzamento 1, se a gente olhar bem, né, ele poderia ser expresso dessa maneira. Eu tenho aqui, por exemplo, turquesa com turquesa, né? E deu 100% turquesa. Bom, então turquesa só pode ser, né, genótipo ATzinho, 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 vai dar 100% ATzinho, ATzinho, né? No cruzamento 2 ficaria assim, né, gente? Tem lá azul com azul. Mas ele falou que nasceram 75% de azul na prole, 25% de verde. Então, o cruzamento 2 parece que foi esse, ó, né? Eu tenho aqui, ó, um dos genitores azul, né? Mas ele é heterozigoto, ele é AZzinho, AVzinho, o outro também. Se a gente fizer esse cruzamento, né, na mão aqui, ó, vai dar 75% de azul, 25% de verde. Cruzamento 3, né? Cruzamento 3 é verde com verde, mas ele falou que na prole nasceu 75% de verde, 25% de turquesa. Bom, então muito provavelmente os genitores eram verdes, mas eles eram heterozigotos, contendo neles o alelo, né? Por exemplo, ali da cor turquesa. Então eles são azinho, Vzinho, azinho, Tzinho. Aí vai dar 75% de verde, 25%, por exemplo, de turquesa, né? E no cruzamento 4? O cruzamento 4 ficaria assim, ó, né? Cruzamento 4, ele falou, eu vou cruzar azul com verde. Deu 25% de verde, 50% de azul, né? Mostrando que o azul é o manda-chuva, e 25% de turquesa. Muito provavelmente esse aqui foi o cruzamento, ó, né? Você tinha aqui, por exemplo, o azul cruzado com o verde, né? Só que era um azul heterozigoto, um verde heterozigoto, né? Tanto um como o outro, eles continham lá o alelo da turquesa. E aí apareceu isso daqui na prole, né? Ó, 50% de azul, esses dois aqui ó, com genótipo azul, 25% de verde e 25% de turquesa. Bom, para nós interessa o cruzamento 5, né? O cruzamento 5 provavelmente foi esse daqui, né? Verde com turquesa. Bom, então ele pegou aqui um verde homozigoto, um turquesa homozigoto, nasceu 100% verde heterozigoto. Né? Nesse caso vai ser azinho, Vzinho, azinho, Tzinho, né? E o cruzamento 7, né? O cruzamento 6, perdão, né? Ficaria, por exemplo, esse daqui, ó, né? Cruzamento 6, ele pegou azul com turquesa, nasceu 100% da cor azul, né? Muito provavelmente ele pegou aqui, por exemplo, um azul homozigoto, um turquesa que sempre vai ser homozigoto, nasceu 100% de azul heterozigoto, azinho, Zzinho, azinho, Tzinho. E o último cruzamento azul com verde, né? Cruzamento 7, muito provavelmente foi esse cruzamento aqui, né? Azul com verde, tá? Era um azul aqui heterozigoto para verde e um verde homozigoto. Nesse caso aqui vai nascer 50% de azul heterozigoto, azinho, Zzinho, azinho, Vzinho, e 50% de verde homozigoto. Mas o que interessa para a gente, que está até em destaque, é o cruzamento número 5, né? E se a gente analisar, então, o cruzamento número 5, né? Ele quer saber exatamente isso, né? Olha, qual a probabilidade de nascer uma beija-flor fêmea com plumagem verde a partir do cruzamento entre dois descendentes gerados no cruzamento 5? E os descendentes gerados no cruzamento 5, né? São 100% verdes. Mas são esses verdes aqui, ó. Ok? Ou seja, é um verde que tem o alelo azinho, Vzinho e o alelo azinho, Tzinho. Exatamente, eles são heterozigotos. Então, se a gente fizer esse cruzamento, o que a gente vai obter? Bom, então vamos lá. A gente vai obter, a princípio, esses resultados aqui, ó, né? Bom, primeiro, ele está perguntando qual é o número de locos gênicos que está envolvido nessa herança genética. Um único loco gênico, como a gente já tinha resolvido com vocês, né? Agora, como é que resolve aí para saber a probabilidade de nascer uma beija-flor fêmea com plumagem verde? Bom, probabilidade de nascer uma fêmea é de meio, 50%. Agora, a probabilidade no cruzamento, né, desses indivíduos 100% verde entre eles, então, por exemplo, aqui, ó, peguei aqui, por exemplo, o cruzamento, né, de um verde heterozigoto com outro verde heterozigoto,
Probabilidade de nascer, né, filhotes verdes é de 75% e 25% de nascer turquesa. 75%, né, 3 quartos. Então, se a gente pegar meio vezes 3 quartos, probabilidade 3 oitavos, resposta final. Certinho, pessoal? Beleza, questão 18 que mistura fisiologia com evolução, né? Diz o texto. O monstro de Gila é um lagartinho, é um lagarto aí meio xaropinho, né? Devido à sua falta de agilidade, produz um veneno que evoluiu para imobilizar pequenas presas. Um hormônio presente no veneno foi isolado por cientistas que descobriram que esse hormônio, chamado de hexendina 4, era muito semelhante ao GLP-1, uma substância que o ser humano produz naturalmente para regular os níveis de açúcar no sangue após as refeições. A primeira grande aplicação prática da hexendina 4 foi o desenvolvimento de um medicamento denominado Bieta, né, especificamente para tratar diabetes tipo 2. Esse tratamento ajuda a reduzir os níveis de glicose e, com pequenas modificações, lançou as bases de outros compostos mais recentes e duradouros, como a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, que também, né, eles podem ser utilizados para tratamento de pessoas que estão acima do peso, né? Por exemplo, obesidade, claro, com controle e recomendação médica, né? Bom, e aí ele está perguntando aqui no item A, qual ideia evolucionista está associado ao trecho sublinhado no excerto? E que órgão do sistema nervoso central controla o apetite, né? Bom, vamos ver lá a parte sublinhada, ó. Quer dizer que o monstro de Gila, devido à sua falta de agilidade, produz um veneno que evoluiu para imobilizar pequenas presas. Quer dizer que tinha uma necessidade e ele evoluiu para atender a essa necessidade. Isso é Lamarck, né, gente? Né? Se a gente pegar lá, por exemplo, no planeta Bill, parte de evolução, né, os mecanismos evolutivos, tem lá, por exemplo, uma parte que fala sobre o lamarquismo, o darwinismo, a teoria sintética da evolução e etc, né? E essa daqui é a ideia central de Lamarck, olha, né? Existe uma exigência ambiental que leva a uma necessidade de adaptação, por exemplo, lá, devido à sua falta de agilidade, né? O bichinho passou a produzir um veneno que evoluiu para imobilizar pequenas presas, ou seja, devido a uma necessidade, é a lei do uso e desuso, né? Ele faz com que lá uma estrutura passe a produzir mais veneno, né? E foi dessa maneira que ele conseguiu sobreviver. Não fala nada sobre seleção natural nem nada. Então isso daí é cara de lamarquismo, não é? E que órgão do sistema nervoso central controla o apetite? O cérebro. Ah, mas não é o hipotálamo? Sim, é o hipotálamo. O hipotálamo é o centro do cérebro, é uma das partes do cérebro que controla o nosso apetite, mas o órgão é o cérebro, não é? Então, sem muitas delongas, como é que a gente pode responder o item A? Bom, o trecho sublinhado traz a ideia lamarquista. O cérebro, né, lá no hipotálamo, é o órgão do sistema nervoso que controla o apetite. Beleza? Bom, aí no item B é bem fisiologia, né? Que hormônio pancreático tem como função reduzir a glicemia? A insulina produzida pelas células beta do pâncreas, né? A insulina diminui o nível de glicose no sangue, ou seja, diminui a glicemia. Mas ainda ele continua. Por que as células das pessoas com diabetes tipo 2 não conseguem internalizar a glicose? Pergunta interessante, né? Você sabe que a diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, né, elas têm origens diferentes. A diabetes tipo 1, por exemplo, é quando, por exemplo, as células beta elas são destruídas, geralmente é uma doença autoimune, e aí essas células beta não produzem insulina, e aí o indivíduo que é portador da diabetes tipo 1, como ele não produz insulina, ele tem que fazer a prática, né, de injetar diariamente insulina de forma controlada para regular a sua glicemia. A diabetes tipo 2, né, é uma outra causa. O cara até produz insulina, só que a insulina não faz efeito. Mas por que não faz efeito? Porque normalmente, quando o indivíduo ele tem diabetes tipo 2, ele tem uma diminuição dos receptores hormonais de insulina
na membrana plasmática da célula. Teoricamente, a insulina se encaixa nesse receptor, a membrana plasmática da célula se torna mais permeável à glicose. Então, a glicose que está no sangue começa a entrar na célula por difusão facilitada, muito por conta daquelas proteínas carreadoras, né, chamadas hipermeases. Mas isso se tiver o receptor hormonal. Se não tiver o receptor hormonal, né, esse indivíduo vai ter problemas na internalização da glicose dentro das células, né? Bom, então como é que a gente pode responder o item B integralmente? Olha só, né? O hormônio pancreático que reduz a glicemia é a insulina. As pessoas com diabetes tipo 2 apresentam redução do número de receptores de insulina na membrana plasmática das células. Sem os receptores hormonais de insulina, a menor entrada de glicose nas células por difusão facilitada. Opa, uma questão 19, de novo a evolução dos primatas, um cladograma aí mostrando primatas, né? De novo por quê? Porque na prova da Santa Casa, muitos de vocês acho que até prestaram Santa Casa, né? Desse ano, edição 2026, não é lá que teve uma pergunta muito parecida com essa também, relacionando, né, as adaptações que os primatas tiveram ao longo da evolução, não é? Mas olha só, o que diz aí o texto, né? Analise o cladograma que ilustra as relações evolutivas entre os principais grupos de primatas. Todos os primatas apresentam em comum aquele polegar oponível, né? Como assim, por exemplo, o polegar ele faz um movimento oposto, contrário ao movimento dos outros dedos, né? Ó, o primata ele é a oposição aqui, ó, tá vendo? Isso daqui facilita o quê? Manipular objetos, segurar objetos, né? Aqui, ó. Então, vou segurar aqui, por exemplo, determinados objetos, como se fosse uma alavanca, permite melhor manipulação dos objetos, esse polegar oponível. Isso é a cara, né, dos primatas. Além disso, uma visão binocular, né? Os olhos bem aqui, por exemplo, né? Bem na frente do crânio, que permite o quê? A gente visualizar os objetos e permite que o cérebro, principalmente o lobo occipital, pelo nervo óptico, né? A gente sabe, por exemplo, que a imagem que chega no olho, ela é levada por impulsos elétricos, impulsos nervosos até o cérebro endireita essa imagem e mais que isso, né? Ele forma uma imagem tridimensional, a gente permite formar no cérebro essa visão binocular, permite que o cérebro alcance, por exemplo, a profundidade do objeto, né? Então ele começa a fazer o relevo do objeto. E aí o nosso cérebro é capaz de montar imagens tridimensionais desse objeto, melhora bastante a visão, né? A percepção, por exemplo, daquele objeto no meio ambiente. Tá legal, né? Bom, enfim, além disso, ele fala também que os primatas têm grande mobilidade dos membros posteriores e anteriores em relação ao tronco. É verdade, né? Letra A. Por que é correto considerar que todos os primatas integram um grupo monofilético? Por que monofilético? Porque eles tiveram uma origem comum, né? O próprio cladograma mostra isso, ó, né? Os primatas tiveram um ancestral comum. Todos os primatas tiveram um ancestral comum. E a partir desse ancestral, na história evolutiva, surgiram os outros grupos de primatas aí por mecanismos evolutivos, né? E qual é a vantagem para os primatas de ter aquele polegar oponível, né? Melhor manipulação dos objetos. Então, sem muitas delongas, né? Como é que é a resposta aí? Ó? Todos os primatas descendem de um ancestral comum. Por isso que a gente pode falar que ele é um grupo monofilético, né? E o polegar oponível permite manipulação mais eficiente dos objetos. Belezinha? Item B. Qual é o osso da coluna vertebral considerado remanescente da cauda dos ancestrais dos humanos? É verdade, né? Lá no finalzinho da coluna vertebral tem um osso que, na verdade, ele é uma fusão de vértebras, chamado de cóccix. Você já deve ter ouvido falar, né? E segundo alguns autores, esse cóccix seria, por exemplo, um órgão vestigial. Seria considerado um remanescente da cauda dos ancestrais dos humanos, dos ancestrais que talvez deu origem aos humanos e outros primatas, né? E ainda, continuando o item B,
qual que é a vantagem da visão binocular, né? De formar, por exemplo, o cérebro formar aquelas imagens tridimensionais, né, do objeto que foi visualizado. Então, sem muitas delongas, poderíamos responder assim, né, pessoal? Né? O cóccix reúne vértebras fundidas da coluna vertebral e é considerado por alguns cientistas como um osso remanescente da cauda dos ancestrais humanos. E a visão binocular, estereoscópica, permite ao cérebro formar imagens tridimensionais com profundidade dos objetos visualizados. Pois é, finalmente chegamos à última questão, questão 20. Em um retrovírus, como HIV, você lembra, né? Retrovírus são, por exemplo, o HIV, ele apresenta lá, por que ele é chamado de retrovírus? Porque ele faz uma retotranscrição. Ele é capaz de converter o RNA viral em DNA viral, né? Porque ele tem RNA viral. Mas quando ele infecta uma célula, geralmente é o linfócito T4, né, que é uma célula do sistema imunológico, dentro da célula, uma enzima chamada transcriptase reversa, ela converte o RNA em DNA. Isso é a marca registrada de um retrovírus como HIV. Aliás, o próprio texto fala sobre isso, né? Olha só, né? Em um retrovírus como o HIV, há uma enzima especial chamada transcriptase reversa, que sintetiza uma molécula de DNA a partir de uma molécula de RNA viral. Em outras palavras, o retrovírus faz o processo correr na direção inversa do processo genético típico das células, pelo qual o DNA instrui o RNA, a transcrição, né? Nesse ponto, o RNA tornou-se DNA e este se integra ao núcleo da célula por uma enzima chamada integrase, né? E ao próprio DNA de um humano, de um organismo, né? Dessa forma, o retrovírus essencialmente cooptou o organismo para fazer cópias de si mesmo, cópias difíceis de se detectar. É uma estratégia dos retrovírus, né? Bom para eles, ruim para nós, não é? Cite um método contraceptivo que também protege o indivíduo contra o HIV. Ah, com certeza é a camisinha, né, gente? Camisinha masculina, camisinha feminina, o chamado preservativo, né? Ele é o único método que protege ao mesmo tempo contra infecções sexualmente transmissíveis e algum tipo de gravidez indesejável, né? Protege contra, por exemplo, para quem quer evitar ter filhos, né? Caso um segmento de ácido nucleico de um retrovírus seja AUACUA, qual que será a sequência de nucleotídeos da molécula sintetizada pela transcriptase reversa? Bom, você já deve ter notado que essa sequência de nucleotídeos é do RNA. O que a transcriptase vai fazer? Ela vai pegar essa sequência de RNA e vai transformar em sequência de DNA. E como é que fica? Então fica assim, ó. Estou respondendo primeiro a primeira parte, um método contraceptivo que protege contra o HIV, causador da AIDS, né? É a camisinha, certo? Tá. E a transcriptase reversa, nesse caso, ela vai converter, né, a sequência AUACUA lá do RNA em o quê? Em TAT, lá no DNA. O RNA foi convertido em DNA. Certinho? E na letra B, qual tipo de leucócito o HIV infecta, comprometendo o sistema imunológico humano? Geralmente ele infecta o linfócito CD4, também conhecido como linfócito T4. Aí compromete todo o funcionamento do sistema imunológico humano. E aí você tem que explicar o seguinte, ó, como que a informação genética do DNA viral, uma vez já integrado ao DNA do organismo, ele é usado para a produção de proteínas. Aí tem que contar toda aquela história da transcrição e tradução, né? Então esse DNA viral, ele vai ser primeiro transcrito num RNA mensageiro viral, né? Esse RNA mensageiro viral vai ser traduzido pelos ribossomos e a partir desse RNA mensageiro viral são produzidas proteínas virais, proteínas que vão fazer parte do capsídeo do vírus e até novas enzimas do vírus, né? E dessa maneira eles vão compor os novos vírus que se replicaram dentro da célula infectada. Então, como é que eu posso escrever isso sem muitas delongas? Ó, o HIV infecta principalmente os linfócitos CD4, o T4, né? E a informação genética do DNA viral é primeiramente transcrita em RNA mensageiro.
Depois, a sequência de nucleotídeos contidas no RNA mensageiro é traduzida pelos ribossomos, que passam a sintetizar proteínas virais, que darão origem ao capsídeo e enzima dos novos vírus que se replicam na célula infectada, turminha. Grande beijo para vocês, sucessos aí em todos os vestibulares que vocês prestarem. Tamo junto. Tchau, tchau, pessoal.